Sabe que acho que seria legal alguns autores unissem os universos, personagens num só, os heróis pudessem transitar entre várias publicações. Já existe alguma coisa nesse sentido, né? Aliás, a gente tem o catalogador, não é? Exato, é o que eu ia falar. Então comenta aí sobre o catalogador do grande e genial Lancelot Martins. Eu fico toda hora olhando aqui porque isso aqui tudo é quadrinho nacional de super-herói, tá, gente? Às vezes eu fico olhando, pensando, onde está, mas aí fica muito bom de pegar. E mostrar, Mas o que acontece? Existe um personagem aqui no Brasil chamado Catalogador de Universos de Lancelot Martins, que esse personagem é um deus, que o poder dele é justamente navegar, ele consegue entrar em qualquer universo gráfico. Então, por exemplo, às vezes a gente fica pensando como seria para juntar o Penitente com o Zé Gatão. O Zé Gatão vive num mundo onde os seres são animais antropomórficos. Como poderia acontecer isso? Cara, simples. Bota o catalogador de universo, abrindo portais e colocando os dois juntos. Acabou, resolveu a parada, entende? Não à toa que eu estou lançando esse projeto aí do Penitente Encontra, compilado, e é justamente isso, porque é difícil ter uma editora, porque nós não temos uma editora que trabalhe com vários personagens juntos, né? Nós temos a editora Quimera, publica vários materiais, inclusive tem material meu lá na editora Quimera, nós tem material meu lá na Martelo Quadrinhos, tem material meu na Calimazine, né? Mas ter uma editora que produza, nós temos a iniciativa lá do Protocolo à Ordem, né? Então tem iniciativas nesse sentido, sim, e é algo bem comum no nosso cenário. Muita coisa aconteceu já. Boa, bacana. Vamos passar para a próxima aqui. Essa é a da Nova, né? Essa é da Nova, mestre. Quando eu decidi, cara. Nossa, mano, Emir Ribeiro. Aliás, Cássio, quem me colocou esse pensamento da valorização do super-herói brasileiro foi Emir Ribeiro, tá? A culpa é do Emir Ribeiro. A gente tinha muitas conversas, na época eu falava sobre os gringos e tal, eu colecionava, eu parei todas as minhas coleções dos gringos em 2008, né? De lá para cá eu só compro o nacional. E foi Emir Ribeiro. Então, quando eu pensei em fazer essa revista, eu disse, eu não posso começar esse projeto senão com uma participação do mestre Emir Ribeiro, né? Só que o que eu falei para ele? Eu disse, claro, a personagem principal de Emir é a Velta, mas eu disse, Emir, se tu me permitir, eu gostaria de te encomendar uma história do Penitente com a Nova. Na época eu falei Nova, não sabia que era Nova. Porque, cara, é a minha personagem preferida dentro do Emir Verso, não sei se é esse o nome, estou brincando aqui, mas dentro dos personagens dele, a Nova é a minha personagem favorita. Tanto que no universo do Penitente, eu tenho um personagem inspirado na Nova, que é o Âmago. Não estreou ainda, mas é inspirado na Nova. Cara, que bacana. E é isso que você falou, né? O Emir, ele é um batalhador do herói nacional desde o começo da década de 70. E ele chegou a produzir filme na década de 80, né? Ele lançou 2 filmes que eu comprei dele. Ele mandou para mim. Eu comprei os DVDs que ele produziu lá na década de 80. Isso, O Homem de Preto e não me lembro qual é o outro. 1 e 2, eu acho até. Homem de Preto 1 e 2, exatamente. Exatamente. É isso aí. Muito bom. E a Velta, olha, eu nasci em janeiro de 1973. Emir Ribeiro estreou a Velta, eu não me lembro se foi em junho ou julho de 1973. De lá para cá, nunca parou de publicar a Velta. Então, a personagem hoje tem 52 anos, a minha idade de vida. Então, olha isso, gente, olha isso. Emir Ribeiro é ou não é um mestre, cara? Exatamente. Grande mestre. Essa aqui não aparece o Penitente, hein? Então, essa... E já tem personagem aí meio... não é uma máscara. Eu achei que era um cão. É uma máscara. Essa aí, a edição 5, ela originalmente em formatinho, edição 5. Se reparar aqui, na capa, tá riscado, Penitente Encontra, e aí o Pit Boy riscou o nome do Penitente e botou o nome dele, Por quê? Nessa história, então, aparece esse meu personagem urbano, né, que é um lutador. Ele teve os filhos mortos por uma gangue e ele era um pai de família, de favela,
morava ele, os 2 filhos, a mãe já, ele é um viúvo, e certa noite os filhos dele foram mortos por um grupo de pit boys, que na época chamava pit boys, né? Que eram os playboys, frequentadores de academia, cagaram os 2 filhos dele a pau, mataram os guris na porrada, e aí ele resolve partir para revanche. Então, ele trabalhava em 2 empregos, largou um dos empregos, passou a frequentar a academia e saiu, virou, então, e na hora de se vingar, ele apenas comprou uma máscara de borracha que ele buscou, de cachorro, era o que tinha, e aí veio a calhar, ele se tornou o Pit Boy, né, justamente por causa desse nome, né, e conseguiu fazer a justiça. Mas de lá para cá ele resolveu ampliar essa justiça a outras pessoas. Mas ele é um lutador comum, não tem poderes nenhum, ainda não tem uniforme nenhum. Futuramente eu pretendo modificar isso, porque um grande empresário vai bancar ele no futuro, né? Mas por enquanto ele é um cara comum, não tem nada a não ser os punhos, né? Então, e aí eu quis fazer uma homenagem ao personagem do Sandro Marcelo, que também é um vigilante urbano com longa estrada, várias publicações, e o penitente acaba aparecendo só no final, numa história, eu botei só para não deixar sem a história do penitente, e aí nas últimas páginas tem uma historinha do penitente enfrentando uma lobisomem, né? uma mulher lobisomem, uma lobiswoman, nos fala. Né? Então só aparece no finalzinho. E essa mas aí historinha também está no almanac, tá tudo no almanac. Não, essa aqui não, porque não é um encontro, né? Eu só botei tá bom. Só para não deixar o penitente de fora da edição, né? Como não tem encontro com nada, eu não botei. Essa eu não botei. Boa, bacana. O penitente é mesmo mal? Então, interessante isso, né? Porque assim, uma coisa que eu sempre tive certeza era que o meu personagem, o penitente, não é um super-herói. Ele não era um cara bom. Enquanto vivo, ele era um vilão. Né? Então ele é um mercenário, pior tipo de ser humano que existe, um mercenário. Ele ganhava vida matando pessoas, né? Então ele não é um herói, ele não é um exemplo. O que aconteceu é que agora, só depois de morto, que ele vai ter a chance de mudar um pouco, né? Então, ele é um personagem que está em busca da redenção, mas ele só está fazendo isso para evitar que sua alma seja condenada ao inferno. Será que ele continua? Será que ele é bonzinho? Será que ele mudou de verdade ou ele está só pensando nele? Eu acho que isso responde, né? É uma questão dúbia aí, né? Aliás, então, isso é que é, cara, assim, o personagem é incrível, pessoal. O personagem, espero que vocês que estão assistindo estejam conseguindo perceber a dimensão, a grandiosidade da lore desse personagem, do que é esse personagem. É muito bom, além das histórias bacanas, da porradaria, enfim, o personagem ele traz, cara, quando eu terminei a primeira história, aonde ele faz a revelação do que ele precisaria ali, né? Do que ele ia cobrar troca da ajuda que ele deu. Cara, aquilo, meu, sabe quando te derruba assim? Você fala, velho, nunca eu imaginei que seria um negócio desse. que bom. E até hoje o Lorde comentando, vocês viram, me arrepia. É incrível esse personagem. Olha, eu fiquei fãzaço. Cássio, sabe o que eu me lembrei? Logo quando eu lancei a primeira edição, aquela fininha ali, a número 1, um leitor, né? Porque na época eu mandei para comics, mandei para um monte, ninguém me prestava conta, mas eu mandei porque eu queria difundir o personagem. E um leitor me mandou um e-mail na época, mas era um e-mail gigante, cara, gigante, assim, falava que o penitente, por ser um zumbi, ele não podia ter essa aparência atlética, ele teria que ter uma aparência mais cadavérica, mais magro, as costelas aparecendo. Cara, mas era um baita texto. Sabe como é que eu respondi? Ele disse que o básico era: um zumbi não pode ser forte. Eu respondi com 2 palavras. Depois que eu li tudo, eu respondi o e-mail com 2 palavras: Solomon Grundy. Exatamente. Né? Por que o meu não pode ser? Por que o da DC pode e o meu não pode? É isso mesmo. Então, Perfeito. Bom, não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo, se inscreve agora. E eu deixo, dicas de vídeos mais antigos do canal, me ajuda aí. Assista um desses vídeos, deixa um like lá também. Sem mais delongas, fui!